Tá bom. Olá, tudo bem? Tudo bem, Thales? Tudo bem, Hernani? Graças a Deus, tudo em Tudo paz. bem. Mais uma vez aí nos encontramos virtualmente É, para a gente poder falar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo e, junto com a USE, poder divulgar para todas as pessoas, né, nesse momento que estamos recolhidos, essa palavra um pouquinho chegar para aqueles corações que precisam, né? Não só para aqueles que precisam, porque quando a gente fala de Jesus um pouquinho, nossos corações também se alegram, não é verdade, Thales? sim. O alimento sempre vem a nós também. A nós também. Então, hoje, nós combinamos de falar um pouquinho sobre a lição da cruz. É um tema aí que a gente pode conversar um pouquinho e falar um pouquinho do que a gente pode tentar imaginar o que era aquela figura excelsa de Jesus, né? Naquele Exato. momento do Calvário, naquele momento da crucificação. E tentar tirarmos algumas lições daquilo tudo que ele viveu ali e que ele quis nos passar, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas vamos fazer nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso evangelho, nossa conversa. E aqueles que estão nos assistindo, coloquem, não esqueçam de colocar um copo de água, né, traz água para que seja fluidificado. Cada... Bom? Jesus querido, mestre amado, mais uma vez nossos corações se encontram, nossos corações com a boa vontade de tentar, Senhor, aprender a cada dia mais os teus ensinamentos. E assim nos colocamos à sua disposição, mais uma vez, para conversar sobre a tua grande lição, os teus grandes ensinamentos. Extrair de toda a tua obra, que durante 3 anos aplicaste sobre a terra, tudo aquilo que possa nos renovar e nos compreender e nos encher de esperança para que possamos seguir a nossa encarnação neste momento. Que assim seja, graças a Deus. O... Vamos lá, pode falar. Quando a gente fala da lição da cruz, né? Esse é um tema de bastante reflexão, a gente olhar para esse ato, para todo o simbolismo que tem essa questão, né, da cruz. Desde a prisão de Jesus no bosque até o derradeiro desencarne dele no madeiro, né? Toda essa trajetória, e assim como o Evangelho como um todo, e eu digo mais, assim como toda a história das Escrituras que tem, desde lá do Antigo Testamento até o Atos dos Apóstolos, tem ali representações, né, das experiências humanas vividas de forma humana, de tudo que a gente consegue, que a gente enfrenta aqui na nossa trajetória, né? Seja qual seja essas encarnações, né? A gente pegar cada personagem, cada coisa vivida, cada episódio, cada coisa narrada, cada cenário representa de alguma forma coisas que a gente viveu ou vai viver ou está vivendo, né? E ali no Evangelho se encontra um manual de como viver, né? De como passar por isso, né? De como vencer essa luta humana que é estar aqui encarnado. Então, existe, né, nesse episódio em si da cruz, né, uma grande lição que a gente consegue tirar em vários âmbitos, né, tanto na visão aqui do nosso dia a dia, quanto até numa visão um pouco mais ampla do que é espiritualmente, do que foi espiritualmente, né, a trajetória do beijo no rosto de Pedro até o Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Então, ali, acho que a gente tem um tema muito bonito para a gente refletir, todos nós, eu, você e todos que estão aqui nos ouvindo, de quantas lições, né, esse episódio da cruz, que não é só aquele momento no alto do Gólgota, mas é toda uma história contada, né? Sim. E aí eu quero começar, para a gente poder fazer um bate-papo, né? Você falou da questão do beijo do Judas, né? Então, imagina a seguinte situação, né, Thales? Eu fico pensando. Jesus passou 3 anos fazendo milagres, curando, acompanhado dos discípulos. E eu imagino, tento me colocar no lugar deles, que eles tinham como Jesus, o que a gente pode chamar hoje de super-homem, né? Ele fez muitas coisas que eles não acreditavam, de tanto poder, de tanto amor, né? E aí chega o momento em que Judas aparece, dá um beijo e ele fala: é assim que você entrega, né? O filho, o teu amigo.
Aí eu fico pensando aqui em quantas fortalezas da nossa vida a gente às vezes se apoia, né? E no momento que a gente mais precisa dessa fortaleza, independente do que seja, ela se cala, né? E como a gente reage? Esse que é o grande. Porque Jesus poderia ali no momento, com toda a seu magnetismo, de alguma maneira sobressair sobre aquela situação. Não com violência. Não estou dizendo que ele tinha que derrubar os soldados, matar um. Não, não é isso. Mas com toda o seu amor, eu vou dizer assim, ele poderia sair daquela situação de outra maneira para que não seja, para que não fosse preso. E eu trago isso para mim porque muitas das vezes a gente começa a estudar, a ter uma fé mais edificante em nossos corações, que é essa fortaleza que a gente se apoia, e as dificuldades da vida aparecem como o beijo de Judas. Exato. Não é verdade? E aí a gente tem que, pô, peraí, e agora? Cadê a minha fortaleza? E aí parece que a gente está no deserto e está sozinho. Então começa essa nosso bate-papo nesse ponto. Ali Jesus se calou. Né? E por que se calou, né, Thales? Por que ele, se omitiu? Qual era a lição que ele passava para os discípulos? Porque naquela hora ali, cada discípulo foi para um canto, correu, e Pedro, naquela jeito de Pedro de ser, né? Euforia de ser, né? Corta a orelha do soldado e Jesus ainda faz naquele momento, pega a orelha e coloca novamente no lugar. E aí a doutrina espírita explica da questão dos fenômenos, né? E fala para Pedro, embainha tua espada, porque com quem espada fere, com a espada será ferido. Olha, outro ponto de reflexão aí que a gente pode começar a continuar a andar até a gente chegar na lição da cruz, né? Exato. Esse primeiro episódio, vamos chamar assim, né? Esse primeiro episódio ali do beijo de Judas, de fato ali tem esse ensinamento que é muito bonito que você falou, né? De como a gente reagir aos intempéries do mundo, né? E tem aí o outro lado também, que é aquilo que a gente está falando das experiências humanas, né? Porque quantas e quantas vezes nós depositamos a nossa confiança e esperança em coisas do mundo, né? E Judas depositava a esperança e a confiança nele numa figura de Jesus como o humano capaz de mudar o mundo pela força e pela obra humana, não pela a entidade espiritual que era. Então, esse primeiro episódio já traz a primeira reflexão da gente, como é que a gente enxerga o mundo como Judas ou a gente enxerga o mundo como Cristo, né? Um mundo para o espírito e do espírito, ou um mundo onde todas as nossas fortalezas, esperanças e consolações estão aqui na figura de carne e osso que é representado por Jesus, mas que no nosso dia a dia representa nas nossas coisas aqui mundanas, né? A gente busca a nossa segurança, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso consolo nas coisas que são aqui transitórias. Assim como de uma hora para outra, numa noite, os guardas roubaram aquele corpo físico dos 12 apóstolos e levaram encarcerado, de uma noite para outra, nossa saúde pode ir embora, nossa casa pode cair, nossa riqueza pode se desfalecer. Então, aqui já tem, né, uma baita lição Maravilhoso. de como a gente enxerga. E quando a gente está no lado da visão de Jesus, como a gente reage. E eu acho muito bonito na narrativa de Humberto de Campos, que quando chega nessa parte, né, que ele estava sendo entregue, né, aos guardas por Judas, e Jesus vê os olhos trêmulos de Judas chegando perto dele para lhe dar o beijo denunciante, e ele olha com serenidade para Judas e fala: aqui vieste, amigo. Olha, se nós recebemos as nossas dores, os nossos desafios. Da maneira que ele recebeu Judas. Aqui vieste, amigo. Então aconteceu algo na nossa vida que aquele beijo de Judas no nosso rosto, a gente olhasse para aquela coisa. Aqui viestes, amigo. Sim. E é interessante falar uma coisa, né, Thales? Judas amava Jesus. Amava muito. Judas queria que Jesus pegasse a cadeira do trono lá de uma maneira política. Porque ele era político, né? Mas era então, Jesus humano. Ele amava Jesus. Exatamente o que você falou. Humano. O que você falou agora. É importante ressaltar isso, né? E quantas vezes a gente comete esse tipo de situação ou vive na nossa vida, até mesmo amando as coisas do mundo. Exatamente. Não é verdade? Achando que as coisas do mundo são as únicas coisas que nós devemos amar
e amar loucamente. E aí Jesus demonstra para Judas, né? Que vem, amigo. E Judas dá um beijo nele, né? É que nem você falou, quantas vezes a gente recebe, devolve as agressões do mundo com um beijo. Exato. Ou, para que vieste? Né? Com aquela serenidade, com aquela certeza de que tudo vai se desenrolar, né? Porque Você travou. a educação ele fala, né? Ao anjo da caridade, vá socorrer Judas que ele precisa do nosso apoio. Exato. Né? Muito É muito legal, cara. E aí Vamos andar. no segundo episódio, né? Aí o Cristo ele é encarcerado, né? E ele fica lá pacientemente, sem esboçar nenhuma reação, nenhum transtorno, ou mesmo desconfiança, mas seguro de si na sua fé, transitando pelo momento do acontecimento da prisão até o momento da sua libertação espiritual, trazendo ali naquele ensinamento, naquela vivência, né, quando a gente olha toda essa trajetória, a gente lê toda essa etapa do pacificar, né? E aí, aqui, Hernani, na minha reflexão, eu acho que o evangelho todo, né, todo o evangelho de Jesus, ele está contido em 3 frases ditas na noite de Natal aos camponeses pelos anjos celestes. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Nessas 3 frases está contida todo o evangelho do Cristo. O ensinamento. Todo o ensinamento. E a gente vê nesse período todo Jesus glorificando Deus nas alturas, pacificando o mundo e tendo boa vontade para com os homens, aqueles que iriam lhe crucificar. Exatamente. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. E eu fico pensando, eu tenho uma imagem no filme de Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, Paixão de Cristo, que ele está sentado já com a cana na mão, a capa e a coroa de espinhos. E aquela imagem que você falou agora me veio na cabeça porque ele está em silêncio. Né? Você já reparou, Thales, que quando a gente é agredido, voltando no tema de que nós abrimos, a gente procura sempre nos defender ou falar para as pessoas ou gritar para o mundo, olha, eu não fui eu tive, tá vendo como eu sou inocente? As pessoas me acusaram, olha, me falaram isso, mas eu não tenho culpa. Como se a gente desesperadamente quisesse provar ao mundo das coisas que foram injustas, como foi injusto com Jesus, no nosso ponto de vista. E eu fiquei pensando agora aqui, cara, quantas das vezes a gente silencia quando a gente é atacado ou quando as dificuldades ou as provas da nossa vida nos vêm, aparece a porta. Muitas das vezes a gente quer revidar e revidando a gente acaba nos complicando cada vez mais, né, Tati? Exatamente. Não é pacificar, né? Não é. E aí voltando um pouquinho na história, você vê que os 3 anos de pregação de Jesus, ele falou, instruiu através dos seus atos e instruções através de suas palavras, aqueles corações que eram capazes de ouvir e atender, né? A partir do momento que ele é preso, ele só não fala mais, ele silencia, mas ele dá a maior lição de todos através do exemplo, né? Então, quando a gente olha a lição moral que tem desse momento da prisão até o Calvário, que ele não falou, ele só viveu, você vê que ela é de uma amplitude tão maior do que tudo aquilo que ele instruiu, né, através das palavras na vivência com os apóstolos. Que aqui sim tem uma outra lição muito importante, né, que é o evangelho vivido, que ele mesmo fala. Né? Esse é o evangelho vivido, né, não é o falado. Ele falou quando tinha que falar, quando a audiência já não era mais possível, ele pacificou, mas através do seu exemplo ele ensinou, e muito, a humanidade até hoje. E nos mostrando também que, às vezes, todas as tormentas da vida, a gente tem que silenciar. Né? E uma outra lição que eu tiro disso, sabe, Carlos? É lógico, a gente vai falar hoje, pô, é Jesus, né? É Jesus. Ele já sabia da vida eterna, ele já sabia do Pai que amparava. Mas a gente busca o quê, Thales? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita? Né? A gente busca essa certeza da imortalidade da alma. Né? E nele isso já irradiava. Ele já sabia.
Não tem como. E veja que esse silêncio dele era como se ele tivesse, no meu ponto de vista, já vivendo a imortalidade, já vivendo a vida real que era a espiritualidade, né? Então, quando nós passarmos por essas tormentas, aquele que está passando hoje, esse momento que nós estamos vivendo atual, ou até mesmo das provas individuais, que a gente possa reparar um pouquinho. Não deixar que aquele desespero de querer se defender, que é instinto, né? Nossa, ainda, que nos mostra a nossa pequenez ainda no mundo espiritual, que a gente possa silenciar um pouco e esperar. Buscar a certeza de que o amparo sempre virá do mundo espiritual. Não é verdade? Exatamente, não, sem dúvidas. E aí ele segue, né? Onde ele ali, e ali tem uma outra, uma outra reflexão importante quando a gente olha nos olhos do mundo para Jesus, que é os guardas satirizando ele, né? Colocando: tu não é rei, tome aqui a sua coroa de espinhos. Tu não toma aqui o seu cajado falso, tá aqui a sua túnica, né? E ali ele mostra, né? Mostra para a gente uma reflexão importante, que é: quantas e quantas vezes a gente também não deixa a esperança das nossas vidas, através do Evangelho, a gente não satiriza essa esperança das nossas vidas devido à nossa pouca fé, que aqueles não acreditavam nele, né? E devido ao nosso apego ao mundo, né? Porque a vida, tantos e tantos tempos nos nossos tormentos, nos traz os sinais. Está aqui, ó. É isso aqui que você tem que seguir, é isso aqui que você tem que seguir. Isso aqui. Mas a gente tem pouca fé, que a gente satiriza essas oportunidades, essas chances que a vida nos dá de termos uma caminhada mais fácil. E aí nós aprendemos com isso de forma muito dolorida. Então, nesse momento, tem do lado do mundo olhando para Jesus essa reflexão de situações que nós passamos aqui no nosso dia a dia, né? E que a gente consegue fazer diferente se a gente já tem essa instrução, né? A gente confiar mais no que a vida dá, porque a esperança para nossas vidas, muito certamente, será bem diferente daquilo que nós esperamos da vida, né? Enquanto encarnados. E aí está a grande oportunidade da educação espiritual. Porque se vier exatamente o que a gente estava esperando, nós não estaríamos sendo educados por Deus a escolher as coisas certas, né? Nós não estaríamos aqui desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, né? O fato da gente escolher errado é a gente desenvolver o livre-arbítrio, né? A humanidade, e aí, dando mais um pulo, se me permite, no julgamento com Pilatos, onde entregou para a humanidade escolher. Quem que vocês querem salvar? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás, né? E a humanidade preferiu ficar com aquilo que lhe era palpável, do que aquele que nem sabia o que era de fato, né? Com a dúvida. E ali retrata bem, porque às vezes a gente está numa situação difícil, a gente está passando por uma provação e a gente pede ajuda a Deus e Deus nos manda Barrabás e Jesus. A gente fala: não, esse aqui eu conheço bem, esse aqui eu sei o que é, vou ficar com ele, né? Esse aqui eu estou desconfiado que é. Eu não tenho muita certeza, eu nunca vi, não Exatamente. consigo pegar, não consigo sentir, não sinto o cheiro, né? Exatamente. E aí a gente faz as escolhas erradas, né? Mas desenvolve o nosso livre-arbítrio. E é importante você ter falado isso, porque muitas das vezes, por exemplo, a gente começou a nossa conversa tentando ver o lado espiritual, a visão, né, espiritual da coisa. Mas é importante a gente também falar da visão de que, às vezes, nós somos Judas, nós somos os soldados, nós somos o Barrabás e o povo também que escolheu ele, né? Sim. Quantas das vezes a gente prefere a questão do mundo material do que do mundo espiritual? Nos tendo a certeza de que o mundo material nos basta. Exato. Né? Que nos alimenta, não é isso que eu quero e agora que eu preciso ser feliz já. E uma outra coisa, para a gente continuar seguindo até chegar na cruz lá. É importante entender, veja, que nesse momento aí, até a cruz, daí para frente, os discípulos se dissiparam. Né? E aí eu queria falar um pouquinho da solidão, né? Que nós às vezes temos quando a gente começa a entender um pouco mais desse processo espiritual, de avançar de dentro de nós mesmos, no sentido rumo à cruz ou ao Calvário nosso, de cada um. Qual é essa solidão que nós temos às vezes, né?
E isso acontece, às vezes, até mesmo dentro da nossa casa, né, Tati? Os Exato. familiares, às vezes, não compreendem a nossa dedicação, a nossa ascensão, mesmo que seja pequena, dentro do mundo espiritual, e começar a deslumbrar essa visão de da cruz diferente do que o mundo vê hoje. É, e retrata também um pouco da nossa ainda, enquanto humanidade, né, de espíritos iniciantes na trajetória da evolução, ainda em prova e expiação, o quanto que a nossa humanidade ela ainda é egoísta, né? Porque a gente aqui tem um exercício importante, uma reflexão importante nessa questão dos discípulos, que ali deixou também claro para a gente, né, um jeito diferente de se portar. Porque enquanto nos serve, enquanto nos auxilia e enquanto nos impulsiona, nós estamos juntos. Mas ao momento que eu for colocado em risco, eu me afasto. Isso mostra o quanto que é a distância da capacidade de amar, né? De Porque compreender. De compreender e de compreender. amar, porque o que ama fica junto, né? O que ama fica junto. E o ficar junto não necessariamente é defender o outro, porque Maria, mãe de Jesus, acompanhou todo o cortejo da prisão até o Calvário, esteve o tempo todo junto ao Cristo, mas em silêncio, orando, olhando nos olhos dele e tendo a certeza que Deus fazia era a coisa certa. Mas estava lá. Então, ali era a capacidade de amar, diferente dos discípulos. Diferente dos discípulos. Né? Então, a gente aqui tem essa lição importante para olhar, né? E de entender que a nossa cruz é nossa, ninguém carrega por nós, nós temos que carregar sozinho como Cristo carregou, mas não precisamos passar por isso sozinho e nem fazer com que aqueles que estão carregando a cruz ao nosso lado também passem por isso sozinho. Né? É estar junto. Nem que for direcionando um olhar, um pensamento, uma prece, uma oração. Mas estar junto. E compreender que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua cruz a carregar. Sim, sim. E também tem Lucas, né? Eu acho que é Lucas, eu vi Lucas, né? Que ele fala: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, Tome sua tome cruz. cada dia a sua cruz e venha, né? Isso é uma lição muito importante, porque eu acho que nessa passagem eu já estava vendo o que ia acontecer lá na frente, né? Que os discípulos iam sair. Porque qual de nós tem essa capacidade de tomar a cruz como Jesus tomou e seguir, sabendo que essa opção que nós vamos escolher, às vezes, não vai ser de acordo com o que a sociedade, o que o mundo terreno espera de nós, mas que nosso coração, no nosso íntimo espiritual, nos fala: olha, crê, confia, segue por este caminho. Mas mesmo que este caminho seja solitário, triste, doloroso. Porque, na verdade, né, Thales, quando ele fala pega a cruz e me segue, a gente tem que entender que para seguir Jesus, nós vamos ter que deixar as nossas dores, né? Não é que a dor, eu fico imaginando assim, pensando, não é que quando a gente toma essa decisão de seguir o Evangelho, as dores vão chegar. Na verdade, nós vamos deixá-las. A gente só começa a enxergar aquilo que não é mais proveitoso para nós. E muitas das vezes isso está tão amarrado em nós que fica difícil de deixar, né? Aí muitas das vezes a gente tem que sentir essas dores. Então, por isso que eu acho que toda vez que a gente dá um passo, a gente acaba sentindo as dores saindo da gente, né? Exato. E quando no Boa Nova tem a passagem do capítulo O Bom Ladrão, acho que é isso, o Bom Ladrão que chama, que no começo fala que Tomé acompanhava o Jesus na cruz com as vestes diferentes, escondido, né? E ele questionava muito, que é outro caminho que nós vamos tomar aqui agora. Por que Deus, Jesus é o Filho de Deus, por que ele está sofrendo tanto? Será que depois de tudo aquilo que ele fez, olha que reflexão interessante, depois de tudo aquilo que ele fez, de ajudar, curar, salvar, ressuscitar, ele merece isso? Né? E aí eu fico pensando nessa reflexão, que não é no mundo que nós vamos ter o pagamento, né? O pagamento divino não é no mundo, neste mundo aqui. Nossas ações serão medidas quando a gente estiver no plano espiritual. Exato. Então, eu acho que essa reflexão é interessante também.
né? E essa parte toda tem um simbolismo muito grande também, porque a gente olha, e eu tive, pela bondade divina, a oportunidade de estar lá, em Israel, e eu fiz o caminho da prisão até o Gólgota. E é muito interessante, porque é um caminho ascendente, de degraus, são vários degraus, Olha a né? reflexão aí. Olha o simbolismo que tem isso, né? O Então, Jesus simbolismo ali aí. mostrou que sobe, a dor vai vir junto. O chicote está aqui, o madeiro está aqui, o Tá sangue está pesado. escorrendo, mas tudo isso é do mundo, é passageiro. Lá na frente tem a libertação. Lá na frente tem a conquista do reino dos céus. Então, essa lição desse caminho que ele fez, que era um caminho ascendente, e ele ia, a cada chibatada, ele subia um degrau. A cada passo mal dado pelo peso da cruz, ele subia um outro degrau. A cada sangue que ele escorria, ele subia um outro degrau. Até ser erguido para a sua libertação espiritual. Porque é isso a nossa evolução, né? Certeza. Aqui está o nosso caminho. Vão ter as dores? Vão ter. Vão ter as chibatadas? Vão ter. O sangue, o suor vai escorrer? Vai escorrer. Mas isso é do mundo. Porque o passo seguinte é um degrau maior, e lá na frente é a libertação desse corpo que tanto nos pesa, como libertou-se Jesus quando estava lá no Calvário. E João 12, ele fala assim, né? Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Você está falando na questão de subir, né? Depois que ele é colocado na cruz, que ele tem aquela passagem. E eu fico pensando que depois de tudo isso, Thales, depois de 2000 anos, ainda as lições estão... Porque veja que se fosse algo passageiro do mundo, tudo que ele pregou e ensinou e viveu, já teria esquecido. Você quer ver que as grandezas que são da terra somem. Cadê o Império Romano? Não é? Tudo que é da terra, como você falou, vai sumir. Então, E essa passagem que ele chega até lá, a cruz, e é colocado na cruz de pé, eu acho que é o momento onde ele fala assim, agora eu cumpri aquilo que meu pai disse, né? Porque também tá aqui em João ele fala isso, né? Eu vim aqui para cumprir tudo que meu pai falou, tudo que meu pai me pediu, e eu vou fazer isso, né? E o quanto que a misericórdia divina nos abençoa, porque hoje nós temos apenas que vencer a nós mesmos, né? E Jesus venceu o mundo. Olha que legal, né? E aí ele chega A nossa missão é de fato muito mais fácil, né? bem mais fácil, É só bem um. mais fácil, porque ele sabe do nosso tamanho. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que ele sabe dos nossos erros, mas ele nos dá o aval por acreditar naquilo que a gente pode ser. Exatamente, exatamente. Né? E aí ele chega na cruz, Thales. E aí ele é colocado na cruz. Lá ele é oferecido em sacrifício, né? A gente Sacrifício, estava até estudando mais cedo, né? maravilhoso. Uma interpretação judaica da Torá, do Antigo Testamento, que lá eles citam, né? Que Caim perseguiu Abel e Abel foi oferecido a Deus, né? Noé foi o perseguido e Noé foi oferecido a Deus. Moisés foi perseguido pelo faraó e Moisés foi oferecido a Deus. Davi foi perseguido por Saul e Saul foi oferecido e Davi foi oferecido a Deus, e depois Saul foi perseguido por Filisteu e Saul também foi oferecido a Deus. Assim como nos animais, né? O leão que persegue o boi é colocado em sacrifício, que era uma prática dos judeus, né? O leão que persegue o bode é colocado em sacrifício, que era também muito nos judeus. Aqui tem um ensinamento muito bonito, né? Que os perseguidos são oferecidos a Deus. E Jesus disse na bem-aventurança: bem-aventurados que sofrem perseguição, pois deles é o reino dos céus, né? E Jesus foi o perseguido da humanidade e foi oferecido em sacrifício como o Cordeiro de Deus, e lá na cruz mostrado que o mundo sim vai perseguir a nós que já encontramos a trajetória da libertação espiritual e que nos oferecendo como os perseguidos e não sermos os perseguidores, nós encontraremos mais rápido a libertação oficial, a espiritual, seremos entregues a Deus, mas exigirá o sacrifício. Com certeza. Então, a É cruz necessário o é sacrifício necessário. nosso.
Né? E veja que a palavra tem mostrado a simbologia desde lá do Velho Testamento, né? Exatamente. E veja que a palavra volta para nós. É necessário o nosso sacrifício, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, aos animais que nós temos dentro de nós. Olha que simbologia legal. Os animais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso materialismo, sacrificar esses animais dentro de nós para que a gente possa ser, depois, entender o que nós vamos ser, como dando isso como sacrifício, que a gente depois pode entender um pouco mais desse mundo espiritual que nos aguarda. Não é verdade? E é interessante porque na cruz eu acho que tem um outro exemplo maravilhoso, Thales. No livro Boa Nova, Tomé percebe que o bom ladrão fala com ele, né? Senhor, Senhor, né? Me perdoai. Aí ele fala, vos digo que ainda hoje estará no reino dos céus, no paraíso. E aí está uma reflexão interessante para a gente. Porque mesmo nós, estando numa situação de dificuldade, ainda temos que ter compreensão para aqueles que estão ao nosso lado e que possam, porventura, nos pedir algo. Que a gente possa, mesmo em dificuldade, sempre ajudar. Eu acho que essa que é a lição. Não importa a situação que nós encontramos, sempre há uma maneira de socorrer aquele que possa chegar à nossa porta, não é isso? É isso. Acho que essa é a grande lição da cruz, né? É saber que teremos um caminho a percorrer, o mundo estará contra nós, mas no final da subida tem o que a gente mais precisa, que é a libertação dessa dor e sofrimento, que é único e exclusivamente aqui, nesse momento da carne. Muito legal. Muito legal. É isso. Então, para todos aqueles que estão aí nessa subida, né, Thales? Exato. Com a sua cruz, carregando a sua cruz, a gente pode dizer que continue, não pare, siga mesmo com os pés e os joelhos sangrando, continue na sua batalha, não desista, não deixe de confiar num dia melhor, que tudo que nós estamos passando aí agora nesse momento, ou cada um com a sua prova individual, vai passar. São momentos que nós temos na subida, como você falou aí, com a nossa cruz, mas isso vai passar e um dia nós estaremos livres da nossa cruz, né, Thales? Da cruz que nos prende à terra. E é isso que é a nossa reflexão de hoje. E não importa o que vier, pacifique sempre. Sempre, sempre. Thales, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço e obrigado a todos que estão nos assistindo. Tá bom? Você faz uma prece final para a gente? Faço sim. Divino Mestre, amigo, irmão, luz que acendeu em espírito de luz, no alto daquele morro pregado à cruz, traga-nos no seu exemplo de perseverança, de fé inabalável, de amor e de perdão, para que em nós, no nosso coração, recebemos esses ensinamentos e aplicamos a nossas vidas. Que a sua mão bondosa, seu olhar caridoso, seja em energias e vibrações para cada lar de cada ouvinte que hoje assiste esse vídeo. Que possa pacificar em seus lares, em suas famílias e dentro de si próprio, para podermos assim, em nossas mentes serenas, enxergar a sua luz, o seu chamado e caminhar junto a ti, o caminho desse Calvário que hoje chamamos de encarnação. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Beijo no seu coração.